A paz do Senhor, bem-vindos aqui ao canal Esther Mendes Educação Cristã e hoje eu quero falar sobre uma das lições bíblicas CPAD, mas dos adolescentes. Pois é, você sabe quais são as lições que estão sendo ministradas em cada classe? Classe dos adultos, dos jovens, adolescentes, crianças, que é separado por faixa etárias, né? Pois é. Lições CPAD adolescentes. O assunto é as parábolas de Jesus. Olha lá, as palavras de Jesus são vivas. A aula que vamos estudar amanhã é a lição número 8, em todas as classes. Mas a dos adolescentes vai nos trazer a parábola das 10 virgens. Pois é. O título já é uma pergunta, né? Você está preparado? Outro sim, né? Durante a lição aqui vai ser todo momento perguntado. Você é um cristão ajuizado ou sem juízo? Outro sim, quais são as duas fases, né, da segunda vinda de Cristo? Sim, a parábola das 10 virgens, nós vamos lembrar da questão de estarmos buscando, né, uma vida espiritual pautada na santificação, na santidade e constantemente vigiando. Mas por que vigiar? Outro sim. A parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25. E o que eu estou utilizando aqui de material de estudo que está ajudando a entender um pouco melhor a lição e todo o trimestre, né? Porque os adolescentes vão estudar algumas parábolas. Todas as parábolas da Bíblia e de toda a vida. Não sei se vocês conhecem esse material. Eu ainda estou conhecendo. E aqui qual é a proposta do livro? Primeiro, ele é um texto em colunas, certo? Certo. Outro sim, vai trazer as palavras e também as instruções, né? Em forma de parábolas, se assim eu posso dizer, que vamos ter nas epístolas, Atos dos Apóstolos, Antigo Testamento e Novo Testamento, certo? Certo. Mas o que me chamou bastante atenção quando eu estava vendo a lição dos adolescentes aqui é a questão. Temos ali a parábola das 10 virgens, mas o que vem antes? Você está preparado? Pois é, estamos falando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele começa o sermão profético no capítulo 24, certo? Antes do 25. E aqui nesse livro ele vai falar sobre isso também. Ele vai falar que quando nós iniciamos a parábola das 10 virgens, está aqui, ó. Então não é um ponto final, então é uma continuação de todo aquele discurso no capítulo 24. Continua. Então continua aqui. O quê? Uma orientação, uma advertência, né? Instruções. O Senhor Jesus está dizendo, está explicando sobre a segunda vinda e sobre a importância da vigilância, né? Outro sim. Tem um filme que eu gosto bastante, mas ele, na época que eu assisti, foi no DVD, gente. Então eu não sei se é fácil de encontrar ou não. Eu sempre gosto de indicar esse livro. Ou esse livro não, perdão, esse filme, que é Como o Ladrão da Noite. É muito bom. Ele é um filme mais antigo, mas ele é um livro, um filme, perdão, tô com um livro na cabeça. É um filme bem, ele é bem detalhado, tá? Então ele tá falando da segunda vinda de Cristo. E está falando, inclusive, quando nós vamos pegar este livro aqui, é a partir, quer ver? Da página, deixa eu pensar. A partir da página 267, a gente vai ter essa instrução sobre o capítulo 24, as parábolas que tem ali, que são 5, né? Se a gente for ler ali com atenção, são 5 parábolas, antes de chegar no capítulo 25, que é das 10 virgens. E uma das parábolas é que o Senhor Jesus vai explicar como um relâmpago. É isso mesmo, aqui, ó. Parábola do ladrão, parábola do cadáver, parábola do relâmpago.
E aí, o que o autor aqui vai explicando para nós? Ele vai explicando que o relâmpago quer dizer que vai ser um evento extraordinário. Vai ser visto de uma extremidade à outra. Outra pergunta que eu faço também, né? A respeito da lição. Você está preparado para ouvir o alarido? Quem irá ouvir o alarido? A trombeta soar. Será que os nossos adolescentes sabem? Pois é. Depois, tem outra parábola aqui que ele vai explicar do cadáver e dos abutres. É uma parábola que, quando a gente lê, eu acredito que muitos às vezes não entendam exatamente, mas o autor aqui vai explicar. É sobre o juízo. Quando o Senhor Jesus vier em sua segunda vinda, está representando também o juízo. Juízo. E é algo que não pode. A segunda vinda do Senhor, a gente tem toda essa instrução do Senhor Jesus, né? Em toda a palavra, né? Mas a gente tem essa instrução, nós precisamos vigiar. Estarmos atentos. Pergunto para você, como é que tá as suas vestes? Você está preparado para o grande momento? Depois, a parábola da figueira, a parábola do ladrão, a parábola do servo fiel e do prudente. E aí sim, nós chegamos no capítulo 25, que é das 10 virgens, né? A questão do prudente e imprudente. Você é um crente, um cristão ajuizado ou sem juízo? É uma das perguntas que nós temos, inclusive, aqui na lição, tá, gente? Tá aqui, ó. Os sem juízos, os ajuizados, né? Então, vai vir aqui toda a explicação na aula, né? Tudo certinho. Vai explicar a importância, né? De nós estarmos preparados. Porque Jesus vai voltar. E ele pode voltar a qualquer momento. É algo assim que não sabemos, mas sabemos que ele vai voltar. E aí, como é que nós estamos? Né? Como vamos nos apresentar diante do Senhor Jesus nesse grande momento? Pois é. E aqui diz, em busca da santificação. Sim. Aí aqui, no tópico 3, inclusive vai falar assim, esteja pronto para o grande dia, né? Aí a gente tem aqui a questão da parábola das 10 virgens, vai falar especificamente da nossa vida de forma individual. Então, nós temos ali 5 virgens que estavam preparadas, estavam com seus azeites em dia, né? Tava ali tudo certinho, estavam preparadas. As outras 5 não estavam. Todas dormiram. Chegou um momento ali que elas dormiram. Aí vai tá aqui na parábola. Elas dormiram. Mas eis que ouviram. Eis que ouviram. Aí, deixa eu ver aqui onde que está. Peraí. Ó, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Sim, todas ali, mas as que não tinha azeite em suas lâmpadas, então elas vão se desesperar, né? Então, quando nós lemos
o capítulo 24, antes do 25, nós vamos ver tudo isso o Senhor Jesus nos explicando. Ele vai explicando tudo. Inclusive, tem um versículo que eu gosto bastante, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Certo? Pois bem, então a minha indicação de material de estudo de apoio aí, se você tem na sua estante, leia todas as parábolas da Bíblia. Eu ainda não li inteiro, tá bom? Ainda estou estudando esse livro. Ele vai trazer introdução sobre o que é a parábola, é um método de ensino, de comparação, vai explicar do primeiro livro até o último livro, todas as parábolas aqui, tá? Nesse formato que eu falei para vocês, é em coluna. E é um material muito, muito importante, tá? Se você tem aí na sua estante, ainda não leu, não perca tempo. Aproveite essa oportunidade, né? E estude as parábolas da Bíblia, Editora Vida, tá bom? Tá aqui a minha indicação de hoje. E estudem a lição bíblica, viu? Amanhã é lição 8, domingo. De adultos, nós temos o quê? Classe adultos, estamos estudando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Outro sim. A lição 8 diz assim, Isaac, herdeiro da promessa. Uma pergunta. Não tá na lição, mas é uma pergunta que eu acho bem interessante. Abraão, antes se chamava Abrão. Quem trocou o nome de Abraão? De Abrão para Abrão. Jacó. Quem trocou o nome de Jacó para Isaac? Perdão, para Israel. Mas e Isaac? Quem deu o nome a Isaac? Isaac não teve seu nome trocado. Isaac, herdeiro da promessa, né? Então, é a lição bíblica aí de adultos e adolescentes. Nós temos aqui as parábolas de Jesus são vivas, certo? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.